Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biossegurança em Saúde. E hoje nós falaremos das leis de criação de biossegurança, também falaremos dos organismos modificados geneticamente, falaremos também do conceito de biossegurança. Solicito a todos então que peguem caneta e caderno, façam suas anotações porque esta aula já vai começar. Defina-se biossegurança como conjunto de saberes direcionados para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, as quais possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente ou a qualidade do trabalho desenvolvido. No Brasil, o conceito biossegurança está intimamente relacionado à aplicação e uso de organismos geneticamente modificados. Avanços tecnológicos no campo da engenharia genética determinaram a necessidade da regulamentação acerca do uso dos OGMs no âmbito de pesquisa, produção e comercialização, de modo a proteger a saúde do homem, animais e meio ambiente. Por OGM, entende-se qualquer agente biológico, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, linhagens celulares, animais e vegetais, cujo material genético tenha sido alterado por técnicas de DNA recombinante por engenharia genética. Dessa forma, a capacitação continuada nas diversas disciplinas envolvidas na promoção de biossegurança é uma atividade indicada e necessária para que tenhamos um ambiente de trabalho saudável, seguro e de baixo risco para todos aqueles envolvidos em atividades laboratoriais e de campo. No Brasil, o conceito biossegurança surgiu no século XX, com o intuito de estabelecer normas técnicas para o manejo, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de organismos geneticamente modificados, permitindo ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentado da biotecnologia moderna e a produção da saúde humana, animal e ao meio ambiente. A Lei Brasileira de Biossegurança, a Lei nº 8.974/95, foi a primeira lei brasileira específica para a biossegurança e regulamenta alguns incisos do artigo 225 da Constituição Federal, estabelecendo normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente dos organismos geneticamente modificados, autorizando também o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CNTBio. Devido à sobreposição legal que versava sobre os OGMs, em 2004, o Tribunal Regional Federal decide que a lei específica, a Lei nº 8.974/95, se sobrepõe à Lei Geral, a Lei do Meio Ambiente. Em 2005, a nova Lei de Biossegurança, a Lei 11.105/05, é decretada e estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam os OGMs e os seus derivados. Cria-se o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura-se a CTN-Bio e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, revogando a Lei 8.974 de 95 e as medidas provisórias e outras providências. Em relação ao Sistema Brasileiro de Biossegurança, o mesmo congrega as diferentes instâncias e responsáveis pela regulamentação, registro, fiscalização, manutenção e aspectos comerciais relacionados à aplicação e uso de OGMs, as quais devem atender ao preconizado pela Lei 11.105/2005. Fazem parte do Sistema Brasileiro de Biossegurança, o CTN-Bio, os órgãos de regulamentação federal e as comissões internas de biossegurança e o Conselho Nacional de Biossegurança. Então temos aí a Constituição Federal, a Lei 11.105/2005, Temos os conselhos. O Conselho Nacional de Biossegurança, vinculado à Presidência da República, é o órgão de assessoramento superior do presidente para a formulação e implementação
da PNB. E de competência dos conselhos, fixar princípios e diretrizes para ações administrativas dos órgãos e entidades federais com competência sobre a matéria, analisar pedidos do CTN-Bio quanto aos aspectos de conveniência e oportunidades socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para o uso comercial de OGM e seus derivados, e evocar e decidir em última e definitiva instância com base em manifestação da CTN-Bio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no artigo da Lei 11.105/2005, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos às atividades que envolvam o uso comercial dos OGM e seus derivados. A CTN-Bio é uma instância colegiada multidisciplinar, cuja finalidade é prestar apoio técnico, consultivo e assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança, relativa à OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo e armazenamento e liberação e descartes de OGM derivados. De acordo com o capítulo 5 da Lei Federal 11.105 de 2005, artigo 17, toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados deverá criar uma comissão interna de biossegurança, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto específico. A comissão interna de biossegurança, constituída de acordo com a Lei Federal 11.105, do decreto número 5.591/2005, é encarregada de obter os certificados de qualidade em biossegurança junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, para o desenvolvimento de atividades de qualquer natureza relacionadas a OGMs e seus derivados, assim como de monitorar essas atividades no âmbito da instituição. Apenas laboratórios com CQB estão autorizados a trabalhar com OGM e seus derivados em território nacional e somente por pessoas capacitadas. Os laboratórios certificados devem cadastrar no CBio os projetos, a equipe envolvida, alterações no decorrer do projeto, acidentes com OGM e derivados. São obrigações, desta comissão elaborar e divulgar normas e tomar decisões sobre assuntos específicos no âmbito da instituição, em procedimento de segurança sempre em consonância com as normas da CTN-Bio, requerer o CQB sobre eventuais revisões, avaliar e revisar todas as propostas e pesquisas de engenharia genética, identificar todos os riscos potenciais aos pesquisadores e à comunidade e meio ambiente, também fazer recomendações, manter um registro dos projetos aprovados relacionados a OGMs, quando pertinente, de suas avaliações de risco, assegurar que suas recomendações do CTN-Bio sejam levadas, determinar os níveis de contenção a serem definidos pelas normas da CTN-Bio e os procedimentos a serem seguidos para todo o trabalho experimental e para manutenção e armazenamento, transporte e descarte. Encaminhar a CTN-Bio a documentação exigida para as propostas de atividade com organismos grupo 2 e para liberações no meio ambiente, acompanhadas de suas análises de risco, conforme normas da CTN-Bio. Inspecionar e atestar a segurança dos laboratórios e outras instalações antes e durante a utilização dos trabalhos experimentais com OGM. Também temos rever a qualificação e a experiência do pessoal envolvido nas pesquisas, manter uma relação das pessoas que trabalham em instalações de contenção e assegurar que novos membros da equipe, novos funcionários, sejam familiarizados com os procedimentos a serem adotados nos diversos níveis, realizar outras funções conforme a delegação da CTN-Bio. Bem, falamos um pouco deste conceito de biossegurança. É importante também, o nosso tema, o nosso foco é biossegurança hospitalar,
mas também é muito interessante nós sabermos dos organismos geneticamente modificados e o tão qual tem impacto em nossa vida. Esse conhecimento também é muito importante. Bem, vamos seguir então falando da biossegurança hospitalar. Atua em diversas áreas, prezando por práticas que ajudam a controlar possíveis ameaças, juntamente à divulgação de informações e instruções de execução. Com as recentes transformações que os hospitais, clínicas e postos de saúde vêm passando, é importante que a biossegurança seja ainda mais estimulada. No entanto, esse é um desafio diário que muitos estabelecimentos enfrentam e é complicado de combater. A rotina atribulada dá espaço para brechas na fiscalização interna das normas. Essa é uma fagulha para que os problemas sérios apareçam, atingindo sua equipe e pacientes. Mas há diferentes formas de controlar a situação e tornar o ambiente hospitalar mais seguro. Reforçar as normas e a necessidade da biossegurança é uma delas, bem como o uso da tecnologia na saúde para auxiliar em toda a gestão do estabelecimento de saúde. Qual é o conceito de biossegurança? Biossegurança é um conjunto de normas, procedimentos e boas práticas que determinam a segurança de quem trabalha em hospitais, clínicas e postos de saúde. Logo, ao falarmos sobre o que é biossegurança, é importante ter em mente que seu foco está nos profissionais da área de saúde. No entanto, também preza pelo meio ambiente. Acabamos de ver sociedade, bem-estar, redução de riscos de paciente, uma vez que ignorar essas medidas pode ocasionar problemas públicos como epidemias. Em relação às instituições e seus integrantes, biossegurança cuida de instalações e infraestruturas adequadas, boas práticas em hospitais e laboratórios, exposição de profissionais a agentes biológicos, qualificação e treinamento de equipe. Trata-se de regras que toda a equipe do hospital deve seguir, buscando reduzir ou prevenir acidentes que possam prejudicar a saúde das pessoas e de seus próximos. Entre os principais acidentes, podemos destacar a contaminação por agentes biológicos e a contração de doenças. Nas áreas de biossegurança hospitalar, há dois fatores que andam de mãos dadas: a necessidade da utilização de EPIs e EPCs. São equipamentos que garantem a segurança e a integridade dos colaboradores, além de proteger quem utiliza o hospital, bem como aqueles que os profissionais atendem. O que a legislação brasileira diz sobre biossegurança? Acabamos de falar da lei de biossegurança, mas agora com um olhar em biossegurança hospitalar. A lei 11.105, que regulamenta o tema, direcionando normas, boas práticas sobre o assunto. Fala sobre segurança em vários ambientes de risco, como indústrias, universidades, laboratórios, hemocentros, hospitais, entre outros. Já a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, classifica a biossegurança como um conjunto de ações que tem o objetivo de prevenir, diminuir, controlar e eliminar riscos relacionados às atividades médicas e hospitalares que possam prejudicar a saúde e ao meio ambiente. São equipamentos que garantem a segurança e a integridade dos colaboradores, além de proteger quem utiliza o hospital, bem como aqueles que os profissionais atendem. Zelar pela saúde e integridade física do trabalhador, revisar todos os acidentes envolvendo os visitantes, pacientes e funcionários, bem como manter relatórios e estatísticas de todos os danos, investigar, analisar acidentes, recomendando medidas preventivas e corretivas para evitá-los, apoiar a área gerencial como consultor na área de segurança do trabalho e atividades afins, coordenar e treinar a equipe de brigada contra incêndio, bem como a população envolvida em situações de incêndio. Além disso, de acordo com a Lei nº 6.514 de 77, o direito dos trabalhadores à segurança e medicina em seu ambiente de trabalho é uma obrigação das empresas, independente do nicho. Qual o objetivo?
A biossegurança na enfermagem tem um papel crucial no treinamento de equipes e na infraestrutura de todo o ambiente. Afinal, hospitais podem ser ambientes que abrigam vírus, bactérias e outros agentes bastante nocivos à saúde das pessoas, especialmente dos profissionais. Além disso, instrumentos médicos cortantes também podem ser fatores de risco e por isso colocam em alerta os profissionais em relação aos cuidados para não comprometer a segurança dos colegas e pacientes. Práticas como a administração da farmácia hospitalar, a higienização das mãos e o descarte correto de materiais podem parecer óbvias, mas é preciso atenção. Se esses cuidados não forem reforçados e tratados com rigor, as consequências podem ser desastrosas para a saúde de médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais e pacientes. Vale lembrar que a biossegurança nas ações de saúde vai além, chegando aos cuidados com objetos pessoais dos profissionais de saúde, como aventais, jalecos, estetoscópios, por exemplo. Além disso, equipamentos utilizados no atendimento aos pacientes não devem ser expostos a situações fora do ambiente hospitalar ou laboratorial. Por isso, abaixo você pode conferir alguns dos pontos cruciais por trás da aplicação de uma boa estratégia de biossegurança. Minimizar riscos. A implementação de normas de biossegurança auxilia principalmente a minimizar os riscos biológicos que circulam dentro do ambiente hospitalar. Afinal, trata-se de um local onde há uma grande circulação de pessoas enfermas, que podem disseminar vírus ou bactérias. Os agentes de saúde, nessa dinâmica, podem ser suscetíveis aos seus efeitos, como também servir de transporte para os contágios de terceiros. Portanto, o uso contínuo de EPIs e EPCs é uma prática que deve ser exercida, exigida e fiscalizada. Proteger o profissional. O profissional é quase um escudo dentro do ambiente hospitalar. Com o nível correto, de proteção e cuidados, bem como de práticas da gestão da biossegurança, é possível proteger sim o profissional. Além dos equipamentos, é necessário desenvolver e aplicar treinamentos aos colaboradores, bem como revisar as instalações observando brechas para contaminações. Garantir a saúde da população. A biossegurança dentro do hospital ou clínica garante que nenhum agente patológico saia pelas portas do estabelecimento e se espalhe pela população. Esse é um dos grandes objetivos da sua aplicação, que visa realmente servir de braço forte da manutenção da saúde pública. Casos como os recentes envolvendo o novo coronavírus mostram essa importância. Preservação do meio ambiente. Por fim, é preciso observar que a implementação de uma boa estratégia de biossegurança visa também a preservação do meio ambiente. O hospital é um estabelecimento que lida com várias substâncias tóxicas, potencialmente perigosas ao meio ambiente, representando ameaças à fauna e à flora. Por isso, os métodos de segurança, tanto ao manipular essas substâncias, como ao armazená-las e descartá-las, deve ser eficiente e extremamente seguro. A importância da biossegurança nos hospitais. Ao considerar biossegurança nos hospitais e hospitalares, os objetivos são bastante evidentes. Prevenção é a palavra-chave. Por mais que pareça óbvio, no entanto, nem sempre essas normas são aplicadas. O assunto é tema de muitas discussões recentes, em 2020 e em diante, especialmente por conta do desenrolar da luta contra a Covid-19 nos hospitais de todo o mundo. No artigo Capacitação em Biossegurança Hospitalar, Análise e Recomendações para a Prevenção e Controle do Covid-19, publicado no Journal of Biosafety and Biosecurity, isso fica claro. O documento escrito por médicos chineses que trabalham ativamente na linha de frente no combate ao novo coronavírus destaca alguns pontos importantes. O primeiro é que a rápida contaminação do vírus entre civis e profissionais de saúde,
acende um grande alerta para a violação das normas de biossegurança. Além disso, o artigo sugere que os sistemas de respostas de emergências dos hospitais precisam ser melhorados para lidar com grandes calamidades públicas. Ou seja, não se trata de uma mera necessidade que vai de encontro com o que o manual dita, mas ações que possuem os seus efeitos práticos na saúde pública, né? Isso foi matéria, da capacitação de biossegurança hospitalar, o Journal Biosafety and Biosecurity. Isso fica muito claro. Ao desrespeitar as normas de biossegurança no ambiente hospitalar, o estabelecimento põe em risco não apenas a saúde dos colaboradores, mas do público em geral. O hospital ou clínica é um ambiente de riscos diversos e voláteis, sem as devidas ações de contenção. Não é difícil ver consequências se alastrando pelos civis, em escalas pequenas, médias e grandes. O próprio coronavírus foi um exemplo disso. A falta de cuidados levou a uma pandemia sem precedentes recentes. De forma prática, as consequências podem atingir a equipe dos profissionais. Pense em um caso leve, uma simples gripe, por exemplo, pode tirá-los do trabalho por dias, prejudicando a rotina hospitalar. No entanto, as consequências podem ser até mesmo legislativas. O descumprimento das normas pode figurar em penas administrativas, trabalhistas, previdenciárias, civis, criminais e tributárias. São sanções de todo tipo que o Ministério do Trabalho e outros órgãos podem aplicar, como multas pesadas ou pagamento de tratamento médico para os afetados ou pensões que podem ser até mesmo vitalícias. Essas sanções podem atingir também o funcionário, caso identificado que não tenha cumprido alguma das normas, como o uso de EPIs obrigatórios. Como a biossegurança deve ser aplicada em hospitais, a aplicação de uma estratégia de biossegurança deve levar em conta alguns aspectos. O primeiro é o pessoal, ou seja, a gestão de pessoas. É necessário investir tempo e dedicação em ações de conscientização e de forma contínua e ininterrupta, para que as boas práticas de segurança façam realmente parte da cultura do estabelecimento. E de acordo com o manual da Anvisa, todos os níveis de gerenciamento devem constantemente reforçar as regras e regulamentos de segurança e estar alerta em identificar as práticas e condições inseguras, tomando imediatamente atitudes apropriadas para corrigir irregularidades. Os treinamentos também são essenciais, pois muitos detalhes podem ser esquecidos pelos colaboradores, que precisam reciclar seus conhecimentos e fortalecer a sua cultura de medicina preventiva. Já o segundo aspecto tem relação com a gestão das estratégias de biossegurança em hospital ou clínica, ou seja, pensar no assunto de uma forma unificada e ampla, considerando ferramentas e recursos para estimular a prática das normas e obrigações. Com isso, é preciso criar um senso de responsabilidade entre os colaboradores, de que o envolvimento de todos é essencial na prevenção geral e na mitigação dos riscos. Temos que observar, que isso é um dever de todos, é um dever da instituição e um dever também dos colaboradores, fazer medicina preventiva, se atentar, buscar conhecimento, se reciclar e entender a importância da biossegurança hospitalar. Bom, alunos, chegamos ao final desta aula. Tivemos aí a nossa primeira parte citando um pouco da lei, É importante entender também que essa lei de biossegurança, ela não só abrange, a biossegurança hospitalar, mas sim no meio ambiente, nos animais, principalmente nos organismos geneticamente modificados. Bem, teremos após essa aula atividade no nosso aplicativo. Discutiremos um pouco sobre essa aula na próxima aula presencial. Alunos, então chegamos ao fim. Um forte abraço e até a próxima aula.